Me ajude logo aí. Adiante. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Os homens de boa vontade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero saudar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, é com muita alegria que nesse momento estamos aqui reunidos para mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor, aprender, viver, porque ela é esta que nos livra de todo mal, abre, ilumina os nossos olhos espirituais, nos transmite paz, nos ensina a caminhar pelos caminhos do Senhor e tantos outros benefícios. Então, nós não podemos nos afastar da palavra de Deus, porque nós sabemos, só não sabe quem não quer, que aí fora o mundo está, chicote afiado. Chicote do mundo é afiado. Então, quem quer ter paz na vida, dormir um sono em paz, tem que estar na palavra. Tem que estar na palavra, tem que conhecer a palavra, tem que viver a palavra, porque não é brincadeira não. Amém, irmãos? Amém. E a palavra que eu quero partilhar com os irmãos hoje, ela se encontra no Evangelho de 1 Pedro, capítulo 5, verso do 1 a seguir. O título desse, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O título dessa leitura, irmãos, é... Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O título dessa leitura é os deveres dos anciãos e dos jovens. Humildade e vigilância. Essa palavra hoje vai ensinar bastante. Show? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo demônio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovem, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e reveste-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de graça, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. 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 Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é assim, de uma excelência, de sabedoria, de bondade, de virtude, que é sem limites. Caminha. É sem limites. Olha o que diz o título dessa leitura. Os deveres dos anciãos e dos jovens. Humildade e vigilância. Essa palavra ela vai ensinar sobre a humildade e a vigilância. Do mais velho, ensinar quem? Do mais jovem ao mais velho. Por que tem que ensinar do mais jovem ao mais velho? Porque todo mundo vive juntos. Não vivemos separados. O que quer dizer a palavra ancião? A pessoa de uma idade bem avançada. Os idosos, as idosas. Que falou do idoso, mas as idosas também. Então, não tem como separar os jovens dos anciãos. Não tem. Então, a palavra, e muitas das vezes, como é que diz? Acontece desavença entre os jovens e os anciãos. Por quê, irmãos? Porque a idade é diferente. Quem hoje está de idade foi criado num tempo muito diferente do da agora. Verdade. Mesmo que a gente não queira que seja, mas é. Porque aquele tempo não tinha o tanto de informação que tem hoje. Eu tiro por mim. Eu ainda não sou chamada de idosa nem de anciã, muito menos de ancião, porque eu não tenho essa idade ainda. Mas eu olho para o tempo que eu fui criada, como foi que eu fui criada? Meu Deus do céu! Para hoje, é como se eu tivesse sido criada dentro de um buraco ainda tampado. Eu fui criada numa região, numa fazenda, que a gente só via um carro de 4 em 4 anos, na véspera da eleição. E o medo que nós tínhamos desses carros? Que nós não estávamos esperando ninguém, nós não tinha parente que ia visitar a gente de carro. Então, quando esses carros zoavam na estrada, misericórdia, nós fazíamos uma fileira para a porta do fundo da casa e descia assim, não tinha uns passadores na roça que faziam uma volta assim de madeira, nós passávamos dentro daquele passador ali na toda e descia igual no mato, com medo. Porque nós não tínhamos informação nenhuma. A informação que a gente tinha era de vez em quando, não sei se por aqui passava, acredito que sim, que coisa ruim se espalha por todo canto, que tinha uns tal de uns papa-fígado, que pegava as crianças para tirar o fígado. Mas nós tínhamos medo desses carros demais, não sabia quem tinha. Que era o papa-fígado. Carro preto, né? Nem lembro se diziam que era preto, sei que nós tínhamos medo. Então, ó, nós não tínhamos acesso a celular, nós não tínhamos acesso a televisão, nós não tínhamos acesso a nada. A não ser um radinho de pilha quando as pilhas estavam boas. Porque, não sei se o irmão lá deve ter usado o radinho de pilha. O rádio comia pilha, igual ferrugem com ferro.
botava as pilhas, ele ficava bonzinho ali. Quando ia dando pro final da semana, já estava bem baixinho. Pronto. Então a gente não via moda, a gente não via cantor, a gente não via novela, a gente não via nada. Então criado muito inocente. Agora hoje, que as crianças na hora que nascem já é de olho aberto. Eu lembro lá em casa, que eu sou a primeira filha de pai e mãe, quando as crianças nasciam, passavam uma semana com os olhos trancados. Era. Hoje as crianças acabam de nascer, os olhos já estão desse tamanho. Não tem tanto tempo, tem uns anos aí atrás que eu trabalhei no hospital e eu cheguei lá no leito e tinha uma mulher com um bebê no braço. E ele assim debaixo da luz com o olho desse tamanho. Eu falei, cadê a mãe? Ainda não veio não. As enfermeiras arrumaram primeiro ele, mandaram na frente, lá pro leito, e ficaram arrumando a mãe. Eu falei, esse menino está com os olhos desse tamanho? E esse menino não se importa, a claridade não irrita os olhos dele. Então as crianças de hoje são diferentes. E elas vão crescendo, elas não aceitam mais ficar por último, elas não aceitam mais receber o que os donos querem dar, elas já querem escolher. Criança quer escolher a roupa que quer vestir. Criança quando cisma não calça um sapato. Criança cisma não quer tomar uma medicação. Criança, se der moleza, eles dormem por último, depois que os adultos já dormiram tudo. Eles pegam esses aparelhos de celular. E eu estou falando de criança de 10 anos para baixo. Não é de 10 anos para cima, que os de 10 anos para cima, para pegar, tem que ser, né? Não pega fácil, porque eles estão de uma velocidade que Deus é mais. E aí onde é que entra a dificuldade com os de uma idade mais avançada? Eles não querem escutar, eles não querem obedecer, eles não têm muitas das vezes por nada, é velha enjoada, é velha enjoada, é do tempo antigo, não sabe de nada, deles tem até vergonha. Irmãos, eu estou mentindo? Não, é desse jeito. Se um avô for reclamar, muitas das vezes querem dar testa. Verdade. Então, tem que ter um ajuste da palavra de Deus, de conhecimento, para ver se vai controlando. Porque muitas das vezes, irmãos, eu estou falando a parte dos jovens. E aí vem a parte dos idosos, das idosas, que muitas das vezes já estão terminando a vida e nunca aprenderam nada. Não sabe como lidar com o jovem. Não tem paciência. E aí vira o quê? Um terror. Muitas das vezes os idosos que têm que ser exemplo para os jovens chegam em casa bêbados. As idosas bêbadas, que as mulheres também bebem. Não tem uma palavra agradável. Muitas das vezes xingo de tudo quanto é de nome brabo. Tudo isso, sabe para quem é bom? Sabe quem se alimenta disso? E sabe quem leva vantagem com esse sistema? Os demônios do inferno. Que eles frecham assim, que hoje tem casas que a gente chega, irmão, faz medo até subir no passeio. Porque está dominada. Dentro tudo para se matar. Por quê? Porque os jovens estão chegando sem um pingo de juízo, ainda para aprender, muitas das vezes junto com pai, mães, e vós e avós, que estão de idade, mas não aprenderam nada. Não aprenderam nada que se trata da palavra de Deus, porque do mundanismo sabe de tudo, para lá e para cá, de có e salteado, assim, ó. E aí se torna o quê? Um idoso, os idosos, as idosas despreparados, sem sabedoria para lidar com os jovens de hoje num mundo de tanta informação. Verdade. Em um mundo de tanta informação. Aí liberal para os jovens sem maturidade, sem conhecimento, sem nada, se jogarem assim, ó. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O celular é que nem coração. Coração é uma fonte que tanto jorra o bem como jorra o mal. Celular é do mesmo jeito.
Ele é uma fonte que jorra o bem e o mal. Quem tem conhecimento, quem tem preparo, quem sabe lidar com ele, é uma bênção. Meu celular mesmo é uma bênção. Agora, tem gente aí que o celular é mesmo que um passaporte para o inferno. Por quê? Porque eles acessam tudo, irmão, que se acessar de mal em um celular encontra. E a gente de 40, de 50, de 60 é meio lento no celular. Mas os jovens, eles arriviram de ponta cabeça. Tudo que eles querem, eles acham. Eles sabem mexer em tudo. Tudo quanto não presta. Tinha netinha ali de 3 anos que pega o celular quando... Aleluia. Louvado. Não se enganche em nada. Não se enganche em nada. Tem uma netinha ali, 2 anos e pouco, sabe de tudo. Não se enganche em nada. Agora, uma pena que só procura coisa que destrói. No caso sério. Coisa que atrapalha eles. E aí, muitas das vezes, os pais e as mães, para ficarem de boa em outro celular para ali, entregam o celular na mão, se for possível, o dia todo. As crianças não têm mais hora de almoçar, as crianças não têm hora de tomar café, não têm hora de dormir, não têm hora de nada. Hoje, em quase toda casa que se chega, as crianças estão dormindo até meio-dia. Por quê? Porque se deixar, o dia raia e elas no celular. Aí não tomam mais café, só as refeições é do almoço para frente. Isso é vida? Isso não é vida. Aleluia. Tudo isso por quê? Falta de preparo, falta de paciência, falta de conhecimento, falta de responsabilidade, irmãos. Porque todos nós sabemos que responsabilidade requer trabalho e as pessoas não querem ter muitas das vezes. E aí os demônios chegam a pinota assim, ó. Porque aí enrola os jovens, enrola os idosos, as idosas, não sobra nada. Verdade. Aleluia. Então, o que é que a palavra está dizendo aqui? O que é que Pedro está ensinando aqui nesta palavra? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, ensino, eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, já está aberta. Aleluia. Tá? Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha o que Pedro estava falando. Ele diz que ele é testemunha. Ele ensina aos presbíteros, porque ele também é presbítero com eles. E testemunha das aflições de Cristo. Por que ele fala assim? Porque ele andava com Cristo. Ele sabia, ele via, ele testemunhava tudo que Jesus passava. Aleluia. E participante da glória que se há de revelar. Tudo ele participava, Pedro. Aleluia. E apacentai, ele está dizendo, e apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Aleluia. Apacentai. Irmãos, tendo cuidado dele. Tendo cuidado dele. Irmãos, o trabalho um pouco árduo só é apacentar as ovelhas. Porque as ovelhas que Pedro está falando aqui é as pessoas. Porque nós somos as ovelhas de Cristo.
E ele está dizendo: apacentai as ovelhas. Aleluia. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Ainda é assim, apacentar, ainda é com cuidado, não é por força. É ensinando, é ajeitando, é mostrando, é aconselhando, é tendo paciência. Quem tem uma daquelas suas, né? Porque, irmão, se a pessoa for ferver o sangue, quando se pegar, já fez o que não deve. E não pode acontecer isso. Tem que ter paciência. Tem que apacentar. Por quê? E lembrar, só que aí precisa de ter conhecimento aqui. Tem que ter conhecimento. Porque aí aprende a ter paciência, a perdoar, a não guardar raiva, a não guardar mágoa. E lembrar que eles são jovens, que eles não têm conhecimento, eles estão chegando. E precisa de quem apacente. Como também tem os presbíteros, que eles precisam de apacentar o povo. Porque uma pessoa que é um presbítero tem que ter muito conhecimento aqui, para poder ter capacidade de apacentar o rebanho. Glória a Deus. Irmãos, e muitas das vezes a gente vê o presbítero, os presbíteros, as pessoas que estão na posição de apacentar o rebanho, pior do que o rebanho. Pior. Desequilíbrio. Deixando a desejar. Porque, irmãos, tudo que a gente pega como responsabilidade tem que se virar. Tem que se dedicar. E muitas das vezes as pessoas querem dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, mas não querem o compromisso. Não querem ter o compromisso de segurar a barra, de exercer o cargo que assumiu. Não é isso que a gente vê? E aí deixa a desejar e vai desgastando, e uma coisa desagradável vai vindo outra, acontece e vai vindo outra, e vai vindo outra, e daqui a pouco o rebanho começa a perder a graça, a perder a confiança, já não são muito de obedecer, aí vai piorando. Por quê? Porque o apacentador do rebanho está fraco. Ó, Jesus, quando ele andava com os discípulos, ele não era brincadeira, não. Ele não saiu escolhendo a dedo: esse está preparado, esse é obediente, esse não tem defeito, eu quero esse que não tem defeito, eu quero esse que está... Não, ele foi levando. Era cobrador de imposto, era pescador, era não sei quem, era não sei quem. E ele foi juntando. Mas como ele era um pastor número 1 para apacentar o rebanho, ele andou com eles. Ele andou muito com eles. E ensinou, e exortou. E nem nunca deixou eles para trás, e nem nunca permitiu que eles tomassem a frente dele. Eles mesmo complicadinhos, mesmo às vezes danadinhos, mas eles estavam aqui. Eles nunca avançaram para tomar a frente. A não ser Judas, que fez aquela besteira, né? Quando os trapaceiros chegaram para pegar Jesus e não sabiam qual era no meio de tanto homem, de bastante homem, eles foram perguntar para ele e ele caiu na besteira de dizer: é o que eu beijar. Mas foi ruim para ele, né? Aleluia. Então, irmãos, não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. Tudo que a gente toma conta, com vontade de dar conta, a gente dá. A gente consegue. Tem trabalho. Coisa que as pessoas não querem ter, irmãos. Trabalho. As pessoas gostam de dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu me apresento como tal, como isso, como aquilo.
Mas está dando conta do recado? Está fazendo, está apacentando como tem que ser? Porque se o inimigo, ele anda atrás de perturbar, de destruir o rebanho, quem apacenta o rebanho nem se fala. Porque ele sabe que se bagunçar quem apacenta o rebanho, aí o rebanho é fácil, né? Rebanho é fácil. Aleluia. Glória a Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Tá vendo? Nem como tendo demônio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tá vendo? Nem como tendo demônio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Foi o que eu acabei de falar. Que quem apacenta o rebanho tem que se virar. Para ser o que a palavra está dizendo aqui. Tem que ser exemplo ao rebanho. O rebanho tem que olhar um rebanho de ovelha. Quando eles têm um cuidador, um pastor, que toma conta direito, misericórdia. Elas querem o mal, o bem do mundo. Quando ele aparece, quando ele dá um grito, elas conhecem. Onde ele para na roça, na porteira, ou em qualquer lugar, elas vêm morrer em cima berrando. Porque elas sabem que ele é bom, que ele cuida bem, que ele alimenta elas direito, que ele não é aquele que espanca, que ele não é aquele que bate. Então elas amam as ovelhas. Imagine o ser humano. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no Evangelho de Tito, capítulo 2, verso 2, diz assim: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Foi o que eu acabei de falar. Aqui é os velhos, os idosos, os anciãos. Como também as velhas, as idosas, tem que ser saradas. Sejam sóbrias. O que é ser sóbrio, irmãos? Estar sempre ligado, atento, o entendimento afiado, não está desligado, desatento. Porque quem vive assim, irmão, não vê nada. Tudo passa e a pessoa não vê nada. É verdade. Desatento, desligado. Sãos na fé. Uma coisa que, irmãos, prudente é o quê? É uma pessoa que tem prudência. Pessoa que não desanima. Uma pessoa que está ali, aconteça o que acontecer. Mesmo que pare um pouquinho mais, tem prudência. Começa e luta para terminar. Não é pessoa que pega uma coisa aqui, larga ali, pega ali, larga ali, pega ali, se cansa, deixa para ali. Prudente. Um chefe de família tem que ser muito prudente. Verdade. Um presbítero, quem dirige um templo, tem que ser muito prudente. Sãos na fé. Não pode perder a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É a fé. Ainda não aconteceu, mas eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus que vai acontecer, vai dar certo. Não é hoje, mas é amanhã. Não, mas vai dar certo. Eu espero, eu creio que vai dar certo. É a fé. Sabe esperar, sabe confiar. Aleluia. No amor. No amor. Olha aqui falando do amor também, que é muito importante na vida do ser humano. Só, irmão, que tem, não é só um tipo de amor. Tem o amor de Deus e tem o amor mundano.
que Deus diz na palavra: não viva o amor fingido. Porque o amor mundano é o fingido. Aquilo que parece que é amor, mas de amor não tem nada. É fingimento puro. Quantas pessoas fingem que ama para ter as condições, a liberdade de se aproximar para destruir, para enganar, para trapacear. E também a paciência. Irmãos, nós temos que chamar muito por Deus e pedir a Deus que Ele nos dê paciência, porque não é fácil as coisas, não é fácil o dia a dia. E se a gente não tiver paciência de cozinhar pedra, até desmanchar, a gente não suporta. O quê? As dificuldades, as afrontas, as pirraças, os descasos, as injustiças e tantas outras coisas que, se for falar, é uma hora, passa uma hora de relógio a gente falando. E precisamos de ter paciência. A ponto de quem não tem conhecimento nenhum, irmão, dizia assim: mas é besta, vai ser besta lá onde quiser. Não é besta, é inteligente. Quem tem paciência é inteligente. A paciência esqueci agora. A paciência é tudo na vida de uma pessoa, na vida do ser humano. Por que é que hoje, irmãos, o mundo está do jeito que está? O mundo não, porque o mundo está perfeito. A vida das pessoas está do jeito que está. Porque o povo não tem paciência para nada. O povo não faz as coisas direito para no tempo certo receber, ter, e quer tudo para ontem. Não é assim? O povo quer tudo para ontem. Aleluia. E muitas das vezes vão construindo coisas, vão arrumando coisas, vão fazendo coisas por conta própria, que quando pensa que não sabe mais nem onde estão. Muitas das vezes se vê enfiado em cada enrascada que não tem mais como sair. Não tem mais como sair. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Voltando aqui para a palavra. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Veja bem a palavra. E quando aparecer, aqui veio exortando, ensinando. Aqui fala. Aqui é para os idosos. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Essa palavra incorruptível, irmãos, quando fala corrupto, é coisa ruim. Quando fala incorruptível, é uma coisa que não tem corrupção nenhuma. É limpa, incorruptível. Corrupto é o que não presta. Incorruptível é sem corrupção nenhuma, é verdadeira. É limpo. Incorruptível, coroa de glória. Quem tem paciência, quem apacenta o rebanho, quem faz tudo como está ensinando aqui, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vai receber a coroa da glória de Deus. Aleluia. Aí vem aqui para os jovens. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e reveste-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Olha o que a palavra está, aqui esse versículo está ensinando. Semelhantemente aos jovens, sede sujeito aos anciãos. Ou seja, obedeça.
ser sujeitos é obedecer aos senhores, aos anciãos, que pode ser um avô, que pode ser uma avó, que pode ser o pai já de idade, a mãe já de idade, ou até uma pessoa da igreja, o senhor da igreja, um pastor. Como a qualquer senhor, qualquer idoso. Há uns anos atrás, irmãos, na minha época, a gente tinha o maior respeito pelas pessoas de idade. Tinha respeito. Bença seu fulano. Bença dona fulana. Hoje os jovens não chamam mais os idosos de seu fulano, nem, e muito menos tomar benção. Eu tenho uma família ali que não toma benção. Muito menos tomar benção. Eu me admirei a semana passada, o Noilson, meu irmão, chegou, sentou diante de mim, a Samiri chegou, tomou benção, o menino não tomou a benção, que eu sou pai. Já viu como é que tá o negócio? Ela tá certa. Mas ali, não é ela, ali é o que anda nela. Viu? Ali é o que anda nela. Que odeia a família unida. Onde é que ela anda? O que é que ela anda fazendo? Aí quando chega ao sobrinho, e o demônio desce sem vergonha, disfarçado, fingido. Ao tio que não tem nada a ver, que não sabe de muita coisa, chega bem tio. Agora o pai, que é o pai, que toda dor de barriga o pai está junto, que toda necessidade o pai está suprindo, chega e não toma a benção. É verdade. É. Falta de respeito, né? Nunca esqueci desse negócio. Falta de respeito. Falta de respeito. Quer dizer, o que anda com ela sabe que isso ia deixar o senhor muito magoado, muito triste. Ver sua filha chegar, tomar a benção quem está junto ali, no caso um tio, e não tomar a benção o pai. Repreenda. Repreenda o inimigo. Aleluia. Sujeito aos anciãos. E sede todos sujeitos uns aos outros. Está vendo? Porque quando se sujeita uns aos outros, fica todo mundo junto e todo mundo unido. Sem dar brecha para o inferno. Sem dar brecha para os demônios. Agora precisa de muita base aqui, ó. Porque só aqui ensina. Esses ensinamentos só tem aqui. E outro canto do mundo não tem. Não tem outro canto do mundo uns ensinamentos maravilhosos desse, a não ser aqui na Bíblia. Deixado por quem? Por ele. Aleluia. Reveste-vos de humildade. Tá vendo? Reveste. Todo mundo tem que se revestir de humildade. Tirar as coisas por menos. Porque todo mundo só quer ser valente, só quer ser ruim, só quer ser dono da razão. Muitas das vezes sem ter um pingo de razão, irmãos. Mas quer ser o dono da razão. Aleluia. Porque Deus resiste ao soberbo. Deus não gosta. Deus não se agrada de soberbo. A soberba não pertence a Ele. Mas dá graça aos humildes. Dá graça. E a palavra segue dizendo: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmãos, Deus está lá e está aqui. Uma mulher um dia desse me falou assim: irmã, eu estava assim toda lá, ela muito atribulada, muito nervosa, não sei o quê, não sei o quê. E aí que entrou lá para o quarto e se encostou um pouco. Aí diz ela que assim, meia acordada, ou meia dormindo, disse que Deus falou com ela: eu tô lá, mas eu tô aqui também. Ela disse que tomou um susto e entendeu que ele estava vendo ela. Eu tô lá, mas eu tô em cima. Eu tô em cima, mas eu também tô embaixo. Ela disse, tomou um susto. Disse, olha, Deus está me vendo. Diz ela que ficou assim, quieta. Olha, Deus está me vendo. A raiva, o nervosismo, o falatório que ela estava, ele disse, eu estou em cima, mas eu estou embaixo, eu estou vendo tudo. Aleluia.
Então, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ele vê tudo, ele sabe o tempo de tudo, ele sabe a hora de tudo, ele sabe a quem dá, ele sabe a quem não dá, ele sabe quem merece, ele sabe quem não merece, ele sabe quem tem condição de receber e não virar uma cobra, porque tem gente que não pode dar asa, porque se der acaba com tudo. Não é assim, irmãos? Não tem gente que qualquer melhoriazinha de vida, qualquer carguinho que assume, fica numa soberba que não tem quem chegue perto. Recebe um cargo, está numa posição, o carguinho vai passageiro, que ninguém sabe nem quantos dias vai durar, que é de apacentar todo mundo que chega, ajeitar. Tem gente que é assim, mas tem gente que não é assim não. Vira uma fera, vira um leão. Verdade. Ninguém pode encostar. Porque os coices, as respostas, a grosseria, a importância, a falta de atenção, não dá atenção para ninguém e é uma grosseria. Gente soberba. Então Deus sabe a quem dá o que Ele quer dar. Ele sabe. Aleluia. E a palavra segue dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha como a palavra é rica. Olha o que Ele está dizendo. Lançai sobre Ele. Olha o que Pedro está ensinando. Lançai sobre Ele. Ele quem? Sobre Jesus, sobre Deus. Lança as tuas ansiedades, as tuas queixas, as tuas dificuldades. Lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Só Ele, irmão, sabe cuidar. Só Ele. É verdade. Só Deus. E muitas das vezes as pessoas, por falta de entendimento, digo porque eu já fui assim. Qualquer coisa que está passando, aí chega na vizinha conta, chega na não sei quem conta, chega na fila do banco conta, chega nas reuniões das escolas do CIO conta, larga os que fazer em casa, vai na vizinha conta, vai contando sua vida, suas dificuldades, para gente que nem ouvir sabe. Muitas das vezes ouve ali e lhe dá um conselho excomungado. Um conselho que veio de apacentar, acalmar a tempestade, é meio com a bomba. Tem conselhos que é igual a bomba daquelas que soltam lá no Iraque. Chega assim e faz, pô, acaba de destruir tudo. Em vez da pessoa voltar de lá do desabafo, equilibrada, pronta, com paciência para retomar e suportar a situação, volta acabando com tudo. Verdade. Volta acabando com tudo. Coisa mais triste é conversar com quem não tem entendimento. Contar sua vida a quem não sabe ouvir, não tem condições de ouvir. Que muitas das vezes anda levado ou levada por coisa ruim. Aí vai dar um conselho que acaba de acabar o que já está se acabando. É verdade. Mas Deus diz na palavra, Pedro está aqui ensinando, conta, lança todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida. Entra no quarto, chora, fecha a porta, chora, conta para Ele igual está contando para uma pessoa, porque Ele está escutando. Se for uma injustiça, irmão, porque tem várias formas de Deus cuidar. Se a pessoa estiver passando por um deserto de uma injustiça feita por alguém, Deus tem uma forma de cuidar. Mas muitas das vezes a pessoa também está passando por deserto, está se vendo acuado por causa de plantio miserável. E aí quem é que chega? As contas, né? Para pagar. E aí vai chorar e vai ficar ali chorando e vai chorar e vai contar. E o pai pode consolar de alguma forma, mas não tem para... Vai fazer o quê? Que foi a própria pessoa que procurou. Às vezes foi um plantio que plantou. E não é plantio de caroço de arroz e de feijão, não. É plantio de prática, de obras miseráveis. Plantio de perversidade. De muita coisa ruim que as pessoas plantam todo dia e toda hora, irmão, sem se dar conta. Porque é cego, não tem conhecimento aqui.
Quando pensa que não, nasce tanta coisa ruim para a pessoa colher. E o que planta hoje não nasce hoje não, é daqui um tempo. Tem vezes que quando vem nascer, ou quando a conta vem chegar, a pessoa já está no bastão. Mas chega. Chega a rebelião, a tempestade para destruir, para angustiar, para sofrer. Aleluia. Aí a palavra segue dizendo aqui: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Tá vendo? Espírito maligno a gente não vê não. Mas eles estão, ó, quem diz é nosso dono, que eles ficam, ó, só rondando, e quem está rondando que nem um leão não tá bom não, nem tá com dó de ninguém não, é rondando só esperando a hora certa de voar em cima e arrancar o pescoço. Verdade. E a palavra está dizendo: sede sóbrio, ande atento, vigie, sede sóbrio, vigiai. E as pessoas não andam assim, irmãos. As pessoas andam muito com a cara para cima, andando em lugar que nunca devia pisar os pés, junto com quem devia nem andar junto. Porque muitas das vezes, como diz o ditado, o que sobra para Francisco, não é? O pau dá em Chico, dá em Francisco. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a palavra está advertindo: cuidado, ande sóbrio, sejam sóbrios. Não ande com a cara para cima, não. Não ande dando ouvido para todo mundo, tudo que vai e que vem, não. Porque vocês não sabem onde é que está arranchado o adversário. Não vacilem. Vigiem. Porque o derredor de vocês tem demônio. O leão que a palavra está falando aqui não é leão de mato, não, é demônio. Demônios. A volta assim, ó. Só esperando. Deixa ver se vacila. Deixa ver se acha uma brecha. Deixa ver. E ele tem pegado, viu? Mas ele tem pegado e não é pouco não. É verdade, irmãos? Ele tem tragado gente de todas as formas, ó. É verdade. É assim, dieito que ele tem tragado. Aleluia. Por quê? Porque as pessoas não andam sóbrias. As pessoas andam como que estão embriagadas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra segue dizendo: ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ao qual resiste na fé. Tem que resistir o mal. Tem que resistir. E o povo não resiste. Tudo que é do mal, irmão. Você chama as pessoas para vir ouvir a palavra de Deus a vida toda, o povo resiste. Não pisa os pés. Resiste, não está nem aí, o ouvido não escuta. Quando escuta, na hora não se lembra. Ah, eu fui não sei para onde, chegou não sei quem, porque o inimigo manda até cara para cima. Vai para lá, chega lá, para não ver se não vai. É bem assim mesmo. É verdade. O inimigo se aproxima em forma de sono. Chega a hora daquela moleza, aquele sono. Para não ir. Aí daquele sono, quando desperta do sono, já passou da hora. Mas a palavra ensina é resistir o mal. Resiste com fé, resiste na fé. Aqui, ó. Resiste firme na fé. Tem gente que acha, porque o mal só acontece comigo, porque ainda bem não passa uma coisa, já vem outra, porque não sei o quê. E aí, em vez de tomar conta da vida, para cuidar da vida, fica olhando para a vida de fulano, fica olhando para a vida de Beltrano, porque fulano não passa por isso, fulano tem vida boa.
O povo tem um ditado que grama boa e verde é a grama do vizinho. Vá lá ver. Vá ver de perto como é a vida. Porque cuidar da própria vida já dá trabalho e é difícil. Aí deixa de cuidar da própria vida para estar dizendo que fulano tem vida boa, que olha como é que fulano anda, olha como é que ciclano anda. Está prestando atenção na vida dos outros, né? Sem olhar para sua. Diz que quem cuida da... Como é? Quem varre a casa dos outros, esquece de varrer a sua. Não é verdade? É verdade. Esquece da sua. Que muito varre a casa dos outros. Isso aí é ditado do povo de antigamente, mas é um ditado sábio. Quem muito varre a casa dos outros, se esquece de varrer a sua. Quem muito cuida da vida dos outros, deixa a sua à toa. Não é verdade? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Está vendo? Quem resiste, quem se mantém firme, a palavra está dizendo que às vezes mais à frente, depois de já ter padecido tanto. Mas Deus, Ele fortifica, Ele aperfeiçoa, Ele Glória a Deus. confirma e fortalece. Aleluia. A Ele seja dada, a Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. É a Ele mesmo, toda a glória a Ele, todo o poderio a Ele, quem pode é Ele. Glória a Deus. Ele é o único que pode tudo, Ele é o único que sabe de tudo. É o único que faz e faz bem feito. É o único que não tem falha. É Jesus, é Deus. Glória. Ele sim. A gente tem falha, a gente é fraco, a gente por quase nada está querendo desistir, por quase nada está chorando, por quase nada está reclamando. E para fazer direito tem que ter muito cuidado com o que está fazendo. Porque muitas das vezes se encontra nessas situações tudo porque não faz direito. E por que o ser humano não faz direito, irmãos? Por duas razões. Muitas das vezes falta de conhecimento e depois não quer ter trabalho. O ser humano é muito folgado, é muito acomodado. E aí é tudo que esse que anda em volta, ó, rondando o quê? É tudo que ele quer. Pegar um distraído, uma desinformada, uma com a cara para cima, uma cuidando da casa das outras e se esquecendo da sua, um que cuida da vida dos outros se esquece da sua, para ele destruir. Ele não, eles que são, ó. Aleluia. Verdade, irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa. Glória a Deus. Mas no Salmo 37, diz assim, no Salmo 37 tem um versículo que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo ele faz. Não basta, irmão, entregar. Tem que entregar e confiar. Glória a Deus. E tudo ele fará. Aleluia. Aleluia. Palavra maravilhosa, irmãos. Palavra que ensina a nós viver de forma correta. Aleluia. Palavra muito maravilhosa. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar para Deus nos abençoar. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial na presença dEle. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, já quero nesse momento, Senhor, te agradecer Obrigado. por esse momento tão rico aqui na Tua presença. O Senhor diz na Sua palavra:
Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei eu no meio deles. E eu creio que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está contemplando esse momento. O Senhor já sabia, o Senhor é aquele que tudo sabe. Sabe o agora, o amanhã e o depois. O Senhor sabia que onde fosse pregada a sua palavra, ia ter pouca gente. O Senhor sabia. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Eu quero, Senhor, orar pela vida de todas as pessoas que estão aqui presentes. Que o Senhor tenha um encontro com eles. Que o Senhor visite cada um. O Senhor sabe das necessidades de cada um. Que o Senhor abençoe, restaure, ilumine, salve, cure, liberte a cada um. Em nome de Jesus. Quero orar também, Senhor, por aquelas pessoas que ficam em casa. Aquelas pessoas que sofrem tanto, Senhor, mas não tem força, não se decide. Nós precisamos de ter decisões, de ter firmeza, como diz a palavra, de levantar em encontro do Pai. Como é que nós encontramos com o Pai? Quando a gente sai e vai onde Ele está falando. A palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala, é Deus falando, é Jesus falando, é os profetas falando. E nós, para aprender, nós precisamos de ir até onde está falando, onde a palavra está falando. Mas as pessoas ainda não têm essa firmeza. As pessoas ficam muitas das vezes em casa. As pessoas não lembram. As pessoas se entregam à tristeza, ao desânimo, à falta de fé. E nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Por isso, Senhor, eu te peço, visita essas pessoas, dá força para elas, visita o coração delas, ilumina a visão delas, Pai, em nome de Jesus, para elas ganharem força para ir ao seu encontro, Pai, em nome de Jesus. Quero orar também, Senhor, nesta noite, apresentar esta cidade de Cansanção ao Senhor. Que o Senhor tome conta dela. Senhor, seja o comandante desta cidade. Acampa o teu exército de anjos sobre as entradas e as saídas dessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus. Visita ela, Pai. Eu sei que o Senhor conhece ela rua por rua. Tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, seja queimado. Arranca dessa cidade, desterra dessa cidade. Queima tudo que for mal, Senhor. Queima em nome de Jesus. Que o fogo do Espírito Santo queime todo o mal. Tudo aquilo que pertence às trevas, tudo aquilo que não é do agrado do Senhor, seja queimado e destruído em nome de Jesus. Quero orar também, Senhor, pelos meus filhos, apresentar meus filhos, Pai, agora diante da tua presença. A minha filha, a minha neta, o meu filho, os meus netos, a minha nora, Senhor. Jovens que precisam da sua presença, que precisam de lhe buscar, Senhor. Visite cada um deles, tenha um encontro com eles. Cuida do coração dele, transforma, Senhor, o coração dos meus filhos, da minha nora. Em nome de Jesus, visita toda a minha família, Senhor, que estão aí pelo mundo, afora, meus irmãos, irmãs, pai, mãe, que sejam todos visitados e cuidados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oro também, coloco esse ponto de pregação, Senhor, em Tuas mãos. Guarda ele, Senhor. Abençoa ele. Livra ele de todo mal. Livra ele do descaso. Livra ele de tudo que não te agrada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus. Momento especial. Para mim é o melhor momento da minha vida, irmãos. É quando eu estou ouvindo o que está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tudo que está escrito aqui é do céu. Pertence a Deus. E é isso que nós temos que dar prioridade em nossas vidas, porque só aqui nos livra das garras do maligno. Só aqui, irmãos. Amém? Amém. Levante sua mão. Que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um que vai dizer amém. 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 De hoje a 8, se Deus quiser,
estamos aqui. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.